Muito boa tarde. Boa tarde então a todos. Sejam bem-vindos de novo ao ciclo de webinars às terças, organizado pela Divisão de Cogestão de Áreas Protegidas da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Informamos que este webinar está a ser gravado e que no final da intervenção existirá, como sempre, um espaço para os participantes colocarem as questões. Agradecemos que os participantes desliguem as câmaras, pois apesar dessa opção não estar ativa nas definições, existem algumas pessoas com a sua câmara ligada. Existem aqui pessoas que dizem que eu não tenho o áudio ligado, talvez haja aqui algum problema. Eu tenho o áudio ligado. Está ligado, Isa, sim. É algum problema, pronto. Algum problema, pronto, da própria pessoa. Portanto, hoje teremos uma sessão dedicada ao projeto GeoSuber, que tem por objetivo monitorizar o montado de sobro através de processos de detecção remota para agilizar o processo de identificação de sobreiros mortos à escala da propriedade e estabelecer períodos ótimos de extração da cortiça. E para nos falar um pouco deste projeto, temos a nossa convidada, Conceição Santos Silva, coordenadora de investigação, demonstração e inovação na Unidade das Florestas do Mediterrâneo desde 2018. É também mestra em Engenharia Florestal pelo Instituto Superior de Agronomia e a sua principal área de atividade são os sistemas agroflorestais mediterrânicos e os produtos florestais não lenhosos, nomeadamente o sobreiro, cortiça e o pinheiro manso com o seu pinhão. É também especialista no grupo focal Práticas Florestais e Mudanças Climáticas, da EIP Agricultura e Inovação, integrando o Grupo Técnico Internacional para a Revisão dos Normativos de Certificação do Grupo de Sistemas FSC. Assim é que é. Tem então a palavra a Conceição, a nossa convidada Conceição, poderá iniciar a sua apresentação. Obrigada. Boa tarde, Isa. Obrigada à Isa e obrigada ao ICNF pelo convite para aqui estar hoje e para partilhar com todos os resultados deste projeto que ainda está a decorrer, que é o projeto GeoSuber, que é dedicado, como a Isa disse, à monitorização do montado. Este projeto GeoSuber tem como... é um projeto que se enquadra nos grupos operacionais. Não sei se se lembram, portanto, em 2016 houve esta nova tipologia de projetos que permitia integrar os vários agentes da fileira para dar respostas a questões concretas que era preciso resolver na área florestal e, portanto, o objetivo foi integrar o conhecimento não só da investigação, mas também das associações e dos produtores florestais. Neste caso em concreto, enquadrado numa temática identificada na Agenda 3 e 9, a Agenda de Inovação e Investigação para o Sobreiro, publicada em 2015 pelo Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça, relativamente aos sistemas em stress, neste caso os stresses decorrentes de alterações bióticas, das alterações climáticas, de agentes bióticos. Portanto, era este o objetivo dos grupos operacionais em geral e concretamente do GeoSuber dedicado aos sistemas em stress. O GeoSuber é um dos grupos operacionais que foca as questões do montado. Neste caso estão aqui todos os projetos que vão terminar até ao final deste ano, meados do próximo ano, dedicados aos montados. 2 deles não são de montado de sobro exclusivamente, o Silvpast é sobre carvalho integral e o declínio do montado no Alentejo, dedicado à fitóftora, também abrange a azinheira, mas os restantes 7 projetos que a EV abrangem temáticas que vão desde a regeneração natural, a nutrição, a rega e, evidentemente, também as pragas e doenças e as questões da vitalidade do montado, e que vale a pena acompanhar, uma vez que estes projetos, até ao final do ano, ao primeiro semestre de 2022, irão ter publicados os seus resultados, que relembro, sendo grupos operacionais, é suposto haver objetivos e resultados que permitam resolver algumas das questões que foram identificadas nestes projetos. Relativamente ao GeoSuber, em concreto, eu sou somente a porta-voz de uma equipa de projeto, portanto a UNAC, a União da Floresta Mediterrânica, é uma associação que integra 6 associações regionais, que vão desde Castelo Branco até Alcácer do Sal, a sul de Alcácer do Sal, foi o promotor deste projeto,
que junta também o ICNF, portanto o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o Instituto Superior de Agronomia e a empresa Cisterra na componente de investigação e desenvolvimento informático do projeto, e depois na componente da produção integra a Associação de Produtores Florestais do Concelho de Cruz e limítrofes e 7 produtores florestais que ao longo do projeto foram dando o seu contributo e acompanhando os desenvolvimentos que foram sendo feitos. Como falámos, este projeto dedica-se à monitorização do montado e o que acontece é que, periodicamente, é necessário proceder ao abate das árvores secas, portanto, o montado, infelizmente, tem vindo a sofrer fenómenos de perda de vitalidade mais ou menos acentuados em cada ano, e quando ocorre esta mortalidade, as árvores têm que ser abatidas e têm que ser marcadas fisicamente, pintadas, para que se possa depois percorrer o procedimento habitual. Temos os sobreiros secos, há uma marcação física, há um preenchimento de um pedido de abate que é enviado ao ICNF e que dará origem a uma autorização de abate. Este processo é feito da mesma forma desde que a lei existe, ou seja, se calhar em tempos idos era feito a cavalo, hoje em dia é feito de moto 4 ou de motorizada, mas é feito sempre da mesma forma. As propriedades são percorridas, onde é que estão as árvores mortas, são cintadas, vai-se anotando o número de árvores mortas e é feito este pedido. Portanto, na gênese do projeto GeoSuber esteve este procedimento e como é que nós o podemos melhorar, fazendo uso, evidentemente, das ferramentas que hoje estão à nossa disponibilidade. E, portanto, o objetivo era, será que o conseguíamos fazer do céu, nomeadamente através de imagens de satélite? Num contexto que todos sabemos que não existem ferramentas à data de hoje que permitam monitorizar a vitalidade do montado em tempo útil. O que existe o Inventário Florestal Nacional, evidentemente, mas que é um retrato de um determinado momento e que depois é publicado vários anos a seguir, portanto não permite aferir efetivamente em tempo útil o que é necessário fazer. Os pedidos de abate que são feitos anualmente pelos produtores florestais ou com determinada periodicidade também só trazem um número ao sistema, portanto não têm uma cartografia de base que permita perceber aonde é que o fenómeno está a acontecer de uma forma mais intensa. E depois, para além disso, para além desta questão da mortalidade, a questão da extração de cortiça também, que também ela é feita, não a extração, mas a decisão sobre o momento em que se vai iniciar, também é feita da mesma forma como era há muitos anos atrás. Ou seja, quando achamos que é o momento ótimo de ir tirar cortiça, dirigirmos aos sobreiros com o machado, testamos, dá, sim senhora, avança, se não dá, volta-se para trás e vai-se lá 2 ou 3 dias depois ou uma semana depois. Por isso, o pensamento foi, será que com as ferramentas que existem hoje em dia em termos de imagens de satélite, dos diversos índices que são calculados, será que é possível melhorarmos estes dois processos? A cartografia das árvores mortas e o período ótimo de início da extração. E esse foi o objetivo geral deste projeto GeoSuber. Portanto, contribuir para a identificação e diagnóstico de situações de stress, recorrendo a tecnologias de detecção remota e de análise espacial. Sempre muito focados no proprietário e naquilo que nós pretendíamos resolver. Portanto, o que se pretende é obter uma informação que seja periodicamente disponibilizada ao produtor florestal, de forma direta, neste caso com uma periodicidade anual. A questão da extração, evidentemente, ocorre aproximadamente no mesmo período em cada ano, e também esta operação de marcação das árvores secas normalmente acontece após o verão, porque é o momento em que, infelizmente, o fenómeno se concentra, quer por fenómenos de morte súbita no final de agosto ou durante o mês de setembro, quer também do acentuar de fenómenos de perda de vitalidade que, no final do verão, as árvores atingem ao seu limite e acabam por morrer. E, portanto, como é concentrado no tempo, era possível, com uma periodicidade anual, pelo menos, ter uma informação sobre a mortalidade.
e depois facilitar também o processo de identificação e marcação de sobreiros secos no campo e desburocratizar o procedimento de pedido de abate junto do ICNF. Portanto, num mundo perfeito, a ideia é obtermos uma cartografia das árvores mortas através de imagem de satélite, essa cartografia ser disponibilizada diretamente ao ICNF e, com base na mesma, ser emitida a autorização de abate. Em termos de projeto, este projeto era estava inicialmente previsto para 3 anos, portanto, foi aprovado no final de 2017, a sua execução iniciou-se durante 2018, 19 e 20, à semelhança de tudo aquilo que se passou, sofreu alguns constrangimentos no seu trabalho de campo por causa da pandemia, e por essa razão foi prorrogado por mais um ano. O projeto termina agora em dezembro de 2021, sendo este dedicado maioritariamente às questões de divulgação, mas também a todos os trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos. Na questão da extração, e que aqui só tenho estes 2 slides para vos mostrar sobre esta componente do projeto, porque ainda está a decorrer a fase de tratamento da informação que foi obtida em 2021, mas este objetivo complementar que nós introduzimos no projeto, o que se pretendia era, de alguma forma, ajustar a época de extração ou estudar de que forma é que o início da época de extração podia estar relacionado com o término da mudança da folha. Portanto, as árvores, os sobreiros mudam a folha normalmente em abril, maio, final de março, depende evidentemente dos anos, e essa monitorização da mudança da folha poderia dar-nos alguma pista sobre o momento ótimo em que poderíamos iniciar a extração de cortiça. Para quê? Para evitar estarmos a ir ao campo quando não é o período ótimo e provocar danos às árvores que muitas vezes não se vêem a quando da extração, como é o empolamento do entrecasco, mas depois se vem a ver no ano seguinte, quando o entrecasco descolou da zona, descolou do tronco e acaba por secar depois e partir-se. O que vos mostro aqui é a monitorização que foi realizada, esta em 2020. A principal dificuldade que existe é como determinar que o câmbio, aquilo que dá origem às novas células de cortiça, porque a cortiça só sai das árvores porque está a produzir novas células, e essas células são mais frágeis e podem ser quebradas e retirar esta casca da árvore, e como determinar que essas células estão a trabalhar tem sido um dos principais desafios desta componente do projeto. Através de uma monitorização que tem estado a ser feita pela Associação de Produtores Florestais de Cruz, que se iniciou já em janeiro de 2020, e há uma monitorização do teor de umidade da cortiça ao longo de toda a campanha, até à extração. O que se vê neste gráfico, e na linha a amarelo, é precisamente o teor médio de umidade da cortiça, neste caso de finais de março até meados de maio, e retirando este pico que aconteceu aqui a 6 de abril, que teve a ver com uma chuva, verifica-se que há, desde o princípio do ano até ao momento da extração, um aumento do teor de umidade. E esse aumento do teor de umidade está principalmente concentrado na parte interior da cortiça, ou seja, onde está o câmbio que vai dar origem às novas células de cortiça. Isso pode ser um indicador a ser utilizado como que nos permita aferir se é o momento certo para começar a tirar cortiça ou não, e conjugado aqui com estes picos verdes e castanhos que correspondem à mudança da folha. Portanto, a informação que aqui está, o que se pode ver é que até à primeira quinzena de abril a maioria das árvores estão a mudar a folha, e depois, do final de abril até à primeira quinzena de maio, há cada vez mais árvores que já terminaram a mudança da folha e, portanto, em teoria, seria possível iniciar a extração de cortiça sem ser um stress acrescido, porque evidentemente que se está a mudar a folha, está a investir em criar uma nova copa e não a produzir mais cortiça naquele momento. Relativamente à identificação dos sobreiros mortos, o que é que se pretendia?
Pretendia-se identificar a assinatura espectral dos sobreiros mortos, ou seja, o que é que os diferenciava dos sobreiros vivos numa imagem que fosse obtida de satélite. Processar essa informação para obter uma informação georreferenciada, que permitisse fazer logo uma cartografia com a localização das árvores e disponibilizá-la através online, quer seja num computador como num telemóvel, para permitir logo a consulta dessa informação. E o objetivo é produzir uma cartografia em carta militar, em vez de fazer um pedido de abate simplesmente com uma cartografia que tem o limite da propriedade, onde vai ocorrer o abate. Não, tem uma cartografia onde, para além do limite da propriedade, tem também logo as árvores mortas identificadas, que é o que pretendemos aí representar com essas bolinhas a azul. Portanto, dos objetivos específicos relacionados com esta parte, portanto, o desenvolvimento da plataforma, a identificação das zonas de perda de vitalidade e a inventariação anual das árvores mortas, abrem uma série de possibilidades que pensamos ser bastante interessantes em termos de futuro e de outros projetos. Portanto, fica em aberta a possibilidade de manter um registro histórico georreferenciado da mortalidade do sobreiro, à escala da propriedade, portanto, não ter só o número de árvores que foram abatidas, mas também o sítio onde elas foram abatidas. A possibilidade de, no futuro, escalar da propriedade para escalas de trabalho, nomeadamente escalas de trabalho regionais, e incidir operações e uma gestão adaptativa nos locais onde ela efetivamente é mais prioritária, ou seja, onde a perda de vitalidade é mais intensa. O que é que foi feito em termos de monitorização? E aqui temos a equipa de projeto. As parcelas foram selecionadas 4 parcelas de monitorização. Portanto, essas parcelas estão localizadas, 2 delas, a parcela M e a parcela C, estão localizadas na zona do Ribatejo, portanto Lisboa e Val do Tejo, enquanto que a parcela F e a parcela A são parcelas localizadas no Alentejo, uma mais Alentejo Interior e a outra Alentejo Litoral. O que se pretendia, evidentemente, num projeto que pretende estudar a mortalidade, são zonas onde a mortalidade vai acontecer, para que nós, ao longo do projeto, a possamos efetivamente cartografar e monitorizar. E estas parcelas são todas elas diferentes em termos da sua composição. Há parcelas puras, parcelas mistas com pinheiro bravo e com azinho, parcelas mais planas, parcelas com declive, e também com presença de vegetação no subcoberto mais ou menos desenvolvidas. Portanto, só aqui umas fotografias gerais das parcelas e uma muito breve caracterização. Portanto, em termos de composição, como vos disse, 2 são puras e 2 são mistos. O subcoberto é de matos, o que varia efetivamente é a quantidade de mato, que é, por exemplo, menos intensa na parcela F e mais intensa na parcela A. Operações que tenham sido realizadas, as podas foram apenas numa das parcelas, mas é relevante porque pode mudar a tal assinatura espectral do que se vê na imagem de satélite. E depois foi feita também uma monitorização do estado fitossanitário em termos das pragas e doenças presentes. A cobrilha da cortiça é de todas aquela que tem nestas parcelas maior expressão, porém sabemos que em termos de vitalidade não é condicionadora da vitalidade, sim do valor comercial da cortiça. Relativamente às outras 3, todas as parcelas apresentavam carvão do entrecasco, portanto um fungo com intensidades que variavam entre os 12% e os 22% das árvores. Cobrilha dos ramos também, neste caso entre 5% e 15%. E, curiosamente, o nível de plástico é muito reduzido em qualquer uma destas propriedades e destas parcelas que foram monitorizadas. Uma vista geral pelas imagens das fotografias aéreas que foram obtidas com a implantação das parcelas. Eram parcelas circulares, portanto aqui estas parcelas C e M, o que vem a verde é a georreferenciação das árvores, e a parcela F e a parcela A, as tais 2 parcelas no Alentejo, também com a georreferenciação das árvores. O objetivo foi testar 3 métodos de detecção remota para identificar as árvores mortas. Portanto, no ponto de vista da detecção remota próxima, um UAV, portanto o vulgar drone,
Depois, a utilização de imagem de satélite Sentinel-2, porque esta imagem de satélite é gratuita, é libertada uma nova praticamente semanalmente, é uma resolução de 10 metros de pixel. E depois testar também imagens de satélite de alta resolução, neste caso escolhemos o satélite Pleiades, que tem uma resolução de meio metro. Qual é que é a desvantagem? É que é paga, portanto não é gratuita como a imagem do Sentinel. Aqui, em termos das características do equipamento que foi adquirido, evidentemente com a câmara com as 4 bandas necessárias e mais as bandas do visível. E para todos percebermos qual é a diferença entre o que é uma imagem obtida por um drone e a imagem do Sentinel, o que vê ao centro, portanto, a nítido, é a sobreposição da ortoimagem adquirida com o drone, e o que vê ao fundo é a mesma imagem sobreposta, mas com o satélite Sentinel-2, com a tal resolução de 10 metros. E é óbvio para todos, num sítio vemos as árvores, no outro é um borrão, não é? É uma mancha difusa. Sim, senhoras, estão lá as arvorezinhas a vermelho, mas é muito difícil de fazer a sua identificação, ou pelo menos isolá-las a cada uma delas. Dando-vos como exemplo os primeiros trabalhos exploratórios que foram feitos na parcela M, foi feito o cálculo do NDVI. Portanto, o NDVI é um índice de vegetação muito comum, é usado nas florestas, mas também nas culturas agrícolas, portanto, e o que vê a verde corresponde a áreas de maior atividade vegetativa, e a vermelho ao sol nu ou às áreas de menor atividade vegetativa. Estes 2 pontinhos verdes, que depois vamos ver aqui com mais pormenor, correspondem a 2 árvores mortas. Mais uma vez, isto que temos por base é a imagem obtida com o drone. Lá estão os 2 pontos, e como se vê, as copas são completamente distintas, não é? São copas de árvores mortas ou parcialmente mortas, que não têm nada a ver com a copa que está ao lado de um sobreiro em bom estado vegetativo. E quando se calcula o tal índice NDVI, mantendo as bolinhas no mesmo sítio, o que se vê é precisamente que a copa desta árvore, não é muito mais difusa, ou a quantidade de verde que temos é menor, vê-se muito mais vermelho porque estamos a apanhar o solo, e é completamente distinto do que se vê ao lado, que são as árvores em bom estado vegetativo. E, portanto, estas árvores mortas ou em perda acentuada de vitalidade apresentam valores de NDVI muito inferiores àqueles que são esperados para um sobreiro saudável. A mesma abordagem, neste caso, com a imagem de satélite, com a imagem de com a imagem obtida com o drone, a ortoimagem a 12 de julho, neste caso de 2018, o cálculo do NDVI também a 12 de julho de 2018, e depois o cálculo do NDVI a 23 de outubro do mesmo ano. E, portanto, eu vou aqui andar para trás. A 12 de julho ainda havia copa aqui identificada, a 23 de outubro já não havia copa, portanto já estava a árvore totalmente seca. Por isso, o que o projeto GeoSuber faz, o algoritmo, na prática é um algoritmo que faz uma análise multitemporal, vai comparando a posição relativa de cada árvore e o seu índice com o estado anterior, e assim permite identificar onde é que estão a acontecer as variações do NDVI, portanto, que implicam a perda de vitalidade ou o desaparecimento da árvore, como é aqui o caso. Neste caso, também só o exemplo da imagem Pleiades. O que vem aqui assinalado a vermelho no canto superior direito da imagem são também duas árvores mortas. Na imagem anterior ainda tinham aqui copa, e o que se vê no Sentinel. Portanto, nem sequer se consegue efetivamente perceber que ali existem árvores por baixo. Esta análise multitemporal que é necessário fazer tem uma primeira limitação, portanto, houve logo um primeiro desafio no projeto, que foi a identificação das árvores no terreno. Não é possível, o algoritmo para funcionar precisa de ter as árvores georreferenciadas, ou seja, precisa de conhecer a posição de cada um dos sobreiros no terreno. E esse conhecimento pode ser obtido
ou levantando as árvores pé a pé com o GPS, ou fazendo a georreferenciação das mesmas sobre um ortofotomapa, por exemplo, em que se vai marcando e vai-se registando a coordenada de cada árvore e depois pode ser utilizado em sistemas de informação geográfica. O que se tentou logo numa primeira abordagem foi ter um algoritmo para detecção automática dos sobreiros e, portanto, através de processos de informáticos, portanto, foi verificado o NDVI, o seu contorno das árvores, das zonas identificadas a verde, processos de extrusão e a identificação do que é que seriam os troncos das árvores, ou árvore a árvore, e isto foi feito na parcela M. Foi depois validado na parcela C, e o que vê aí na imagem a verde foi o levantamento com GPS, portanto real, e as cruzinhas foi a identificação da localização das árvores obtidas através deste algoritmo que permitia a detecção automática, e quando estávamos aqui com alguma esperança, foram testados depois mais a sul, e efetivamente na parcela A o algoritmo não funcionou de forma que nos desse a confiança necessária, e este será um objetivo ou uma melhoria ainda a fazermos futuramente noutro projeto, não será possível fazer neste. Portanto, neste momento, o funcionamento do algoritmo do GeoSuber para identificação das árvores mortas carece de uma entrada da posição de cada um dos sobreiros. Dando como exemplo também agora aqui na parcela M a análise multitemporal dos NDVIs ao longo de todas estas datas que aqui vêem. As imagens Sentinel estão disponíveis gratuitamente, podem ser descarregadas e, portanto, aqui desde janeiro de 2018 até outubro de 2020. O que vem aqui é cada um dos pontos que foi analisado na parcela M, e estas cores que aqui vê relacionam-se depois com os valores que cada índice, cada árvore tem em termos de NDVI. E o que salta aqui à vista destes gráficos é que há nitidamente uma separação entre as árvores a verde, entre a linha verde, que representa os sobreiros saudáveis, daquilo que é a linha azul e a linha a vermelho, que representa quer o sol nu, no caso a linha azul, quer a linha a vermelho, que representa os sobreiros mortos. E isso passa-se tanto com este índice do NDVI, como com o Red Edge, como depois com uma transformação deste índice para outro que se chama o VCI, Vegetation Condition Index, que na prática compara o NDVI atual com os valores anteriores de NDVI no mesmo período. E, mais uma vez, verifica-se esta separação muito nítida entre aquilo que são as árvores sãs e as árvores mortas, e que é mais fácil de detectar, ou seja, a separação é maior, normalmente neste período de fim de verão. Quando transformamos isto para ver numa distribuição cumulativa, o que se verifica é que nitidamente para estes valores de VCI até 0,1 e até mesmo até 0,2, portanto tendo o parâmetro VCI estes valores, é possível fazer a separação das árvores verdes das árvores mortas com muita fiabilidade. E agora o que havia que testar era de que maneira é que, na prática, tanto depois de correr o algoritmo e de identificar o estado das árvores, ir verificar ao terreno qual era a aderência do algoritmo com a realidade. Portanto, não esquecendo que sempre que temos um modelo ou um algoritmo destes a funcionar, ele pretende ser uma aproximação à realidade, o mais fiável possível, mas sempre uma aproximação à realidade. Portanto, na identificação das árvores com redução da atividade vegetativa e árvores mortas, usando o Sentinel-2 na parcela M, os resultados que foi possível obter, ele identificou a totalidade das árvores saudáveis, portanto uma precisão de 100% sobre as árvores saudáveis. No caso das árvores mortas, das 92 que existiam, identificou 67. Portanto, cerca de 73% de adesão à realidade, portanto, deixou ainda 27% de árvores que não foram cartografadas
como mortas no sistema, mas uma aderência de 73% das árvores cartografadas inicialmente sobre o Sentinel, o tal que tem uma imagem mais que é um borrão, consideramos que é um bom resultado. Quando passamos da escala da parcela, que era onde estávamos, portanto a tal parcela de estudo que foi acompanhada ao longo do projeto, passámos, no caso desta propriedade, para a escala total da dimensão da propriedade, portanto estamos a falar de cerca de 2.000 hectares, cada uma das pintinhas que aqui vê representa uma árvore morta, que foi levantada, georreferenciada, portanto na validação de campo. Portanto, neste caso, usando o Sentinel-2, quando passamos da escala da parcela para uma escala da propriedade, verificou-se uma perda de precisão. Portanto, passámos dos tais 73% para 57%. Neste caso, apenas 57% das árvores foram cartografadas como mortas com o Sentinel-2. Claro está que quando passamos para uma imagem de alta definição, para a tal de alta resolução como é a do satélite, Pleiades, a qualidade da informação melhora. Portanto, e passamos de 73% para 82% de precisão na identificação dos sobreiros mortos. E depois fizemos também um teste totalmente cego do Sentinel, numa propriedade localizada na zona de Grândola, portanto, completamente fora da nossa área de atuação, portanto, que não tinha sido monitorizado. O que foi feito um levantamento dos sobreiros mortos e foi corrido o algoritmo sobre esta propriedade e depois verificou-se qual é que era a aderência entre a realidade e os resultados do algoritmo sobre Sentinel-2, porque aqui não havia uma imagem Pleiades disponível. E o que se verificou é que houve uma adesão aqui de 81% entre a cartografia, a georreferenciação real e a cartografia produzida. Portanto, como vêem, o Sentinel-2, em determinadas condições, também permite uma aderência muito boa à realidade. Provavelmente em povoamentos mais esparsos, com pouca vegetação no sob coberto, portanto, poucos matos, onde o tal pixel de 10 metros, portanto a resolução de 10 metros, permite a identificação das árvores e uma quantificação do tal índice que corresponde à realidade. E como é que depois tudo isto é integrado? É o que este slide pretende demonstrar. Portanto, na primeira imagem, no vosso canto superior esquerdo, o que tem é a localização das árvores, portanto, cada uma das bolinhas verdes representa uma árvore. Isto é processado em termos de base de dados e correndo o algoritmo que vai calcular a refletância dos sobreiros e os índices de vegetação ao longo da tal série temporal de imagens de Sentinel-2, portanto, sempre comparando a imagem atual com todas aquelas que temos para trás, e permite obter uma informação sobre a vitalidade da árvore, portanto, se está morto, se está saudável ou se é duvidoso. E não nos podemos esquecer que o algoritmo não corta a árvore nenhuma, portanto o algoritmo só nos dá a cartografia e que depois, evidentemente, que a validação no terreno e quando se vai cortar é possível aferir da precisão e se a árvore estava morta ou não estava. E tudo isto é depois integrado do vosso canto direito da imagem numa plataforma que permite a visualização das árvores e a produção de cartografia. E era sobre essa que eu ia agora também dizer-vos a situação atual. Portanto, o que se pretendia era uma plataforma que respondesse a 3 níveis de utilizadores. Portanto, o nível da UNAC para a identificação das zonas de perda de vitalidade, inventariação das árvores mortas e esta ligação ao ICNF para apoio à submissão da cartografia do requerimento de corte. As associações para poderem integrar toda a informação que já têm disponível dos proprietários ou aquela que considerarem relevante, portanto, o limite da propriedade, a georreferenciação das árvores para poderem fazer quer a cartografia de apoio ao requerimento, quer recomendações de gestão adaptativa para as áreas em perda de vitalidade, cruzando depois a informação com aquilo que tenham relevante na associação. Estamos a falar de cartas de solos, capturas de
de armadilhas de agentes bióticos, o que for. E depois o proprietário, que pode, evidentemente, também, se for um utilizador ao nível dos sistemas de informação geográfica, carregar aqui as shapefiles com a informação da sua propriedade, ou, de um ponto de vista só de utilizador, onde pode visualizar a área da sua exploração, onde é que estão as zonas de mortalidade, e ter essa cartografia e acompanhar a cartografia que vai sendo produzida ao longo dos anos. Tudo isto respeitando, evidentemente, tudo o que sejam requisitos em termos de confidencialidade e de construção destas plataformas. Portanto, evidentemente que os proprietários só veem a sua propriedade, só veem a sua cartografia das aves mortas, a mesma coisa dentro das associações. E só para vos dar, a plataforma está já concluída, estamos na fase de instalação da mesma nas associações de produtores florestais, portanto, os tais 3 perfis de acesso, que é possível, um visualizador SIG, não é? Onde é possível verificar as parcelas, neste caso, toda a informação que vão ver é informação fictícia e preparada aqui para a apresentação. O algoritmo, depois de correr, e portanto a identificação das árvores, do estado de vitalidade de cada uma das árvores que estavam cartografadas. Aqui com mais pormenor é possível ver a localização exata da árvore, as suas coordenadas e o seu estado, e depois para cada árvore é também possível de identificar de que forma é que o tal índice evoluiu nas imagens que temos disponíveis. Portanto, e isso permite identificar, por exemplo, as árvores que morrem de morte súbita, que estavam bem na imagem do ano passado, tinham um NDVI de árvore saudável e de repente passam a ter um NDVI de árvore morta, daquelas em que está a acontecer um fenómeno de mortalidade ou de perda de vitalidade ao longo do tempo, em que a árvore vai perdendo copa, a copa vai ficando cada vez mais pequena, mas em que esse fenómeno dura anos até que a árvore morra efetivamente, e isso é possível depois de verificar aqui também através da plataforma. Os vários menus, portanto, tem o menu das associações, portanto, para cada associação interagir apenas com os proprietários que têm como associados, o menu dos produtores, portanto, menus de pesquisa, quais são as propriedades e as áreas das propriedades, portanto, mais parcelas. Portanto, é um visualizador da informação que vai sendo obtida e carregada. Permite, evidentemente, carregar as shapefiles, portanto, as geometrias necessárias que já existam, portanto, não tem que se desenhar, se for preciso, é possível desenhar os limites da propriedade dentro da plataforma, mas é possível importar todo o trabalho que já esteja feito, e, portanto, fazer só correr o algoritmo. A importação das árvores também é possível fazer, e isto já tínhamos visto atrás, os vários menus, já preparado, caso se faça o levantamento não só dos sobreiros, mas também de outros tipos de árvores, para que possa aqui haver esta segregação da informação. Os vários sensores que estejam disponíveis, portanto, se está a trabalhar com Pleiades ou com Sentinel, é possível também fazer aqui esta simulação consoante existam as várias imagens. E da mesma forma que é possível importar informação, é possível também exportar para que depois possa ser trabalhada em sistemas de informação geográfica pelos técnicos, conforme os objetivos que se pretendam. Exportando também cada uma das árvores. Que conclusões é que podemos tirar, estando agora tão perto do fim do projeto, relativamente a esta componente? Portanto, o GeoSuber permitiu efetivamente desenvolver um protótipo para a cartografia dos sobreiros secos à escala da propriedade, fazendo esta tal análise multitemporal dos índices de vegetação. Os diferentes métodos que foram utilizados, o drone, o Sentinel-2, ou neste caso a imagem da Pleiades, têm níveis de precisão que são distintos e que vão variar consoante o local onde o algoritmo é executado, e isso traz depois alguns constrangimentos que já vos vou falar. A seleção do método, evidentemente, tem que ter em conta o objetivo que é pretendido, a informação disponível, qual é que é a escala de trabalho e as características do montado.
É evidente que se eu for um proprietário de uma determinada área que, sem manusear um drone, tenho essa informação e tenho essa facilidade, não há dúvidas nenhumas, faço um voo à propriedade uma vez por ano, obtenho as tais ortoimagens e corro o algoritmo e permite-me identificar logo as zonas de onde estão as árvores mortas. Porém, isso só é possível até determinada escala. Para propriedades acima de determinada dimensão, fazer um voo drone todos os anos ainda implica um custo que é bastante significativo. E, portanto, nesse caso, há que passar a outra ferramenta. Provavelmente o Sentinel-2, se estivermos na presença de povoamentos com menor densidade, pouca vegetação de sob coberto, onde o Sentinel-2 permite tal qualidade da informação superior a 80%, mas se estivermos em zonas de maior densidade, povoamentos mistos, com ocupados mais cerrados, portanto, zonas de maior complexidade florestal, provavelmente a melhor opção para trabalhar será uma imagem de alta resolução. Portanto, a escolha do que queremos, evidentemente, tem a ver com as características do montado com que estamos a trabalhar. Gostava de salientar que o algoritmo atua por defeito, atua de forma conservadora na identificação das árvores mortas, ou seja, ele identifica sempre menos árvores mortas do que as que existem, o que é bom para não estarmos a quantificar árvores saudáveis como árvores mortas. Em termos de custos, também é muito importante, a cartografia das árvores mortas, mesmo com imagens de satélite pagas, permite uma redução de 80% dos custos. A questão que há aqui é que não se pode comprar uma imagem de satélite só para a dimensão na nossa propriedade. Portanto, as imagens de satélite têm uma dimensão pré-definida e têm que ser compradas com aquela dimensão. Por isso, à escala do proprietário florestal, pode não fazer sentido a utilização de uma imagem de satélite de alta resolução, mas à escala de uma associação de produtores florestais, onde a área associada é contínua, a partilha destes custos entre os proprietários pode ser vantajosa, permitindo utilizar estas imagens de melhor qualidade. A partir de janeiro do próximo ano, este sistema estará implementado nas organizações de produtores florestais filiadas da UNAC, e o que se pretende é que a informação que for sendo obtida, que as cartografias que vão sendo realizadas, possa ajudar a melhorar estes algoritmos em projetos futuros. Aqui a laranja, salientamos dois dos constrangimentos neste momento identificados para que a plataforma possa funcionar de uma forma autónoma e qualquer um de nós pudesse chegar lá e correr a plataforma. Portanto, o primeiro é efetivamente esta georreferenciação prévia de todos os sobreiros, que é necessária. Ela não tem que ser feita todos os anos, nós sabemos que a floresta não muda assim tanto, e por isso esta cartografia que é feita da primeira vez com a localização de cada uma das árvores, se calhar só tem que ser feita outra vez daqui a 10 anos, ou até mais, uma vez que o sistema vai retirando as árvores que vão morrendo. Portanto, tem que ser feita uma vez, mas depois permite, para a próxima década, correr o algoritmo. Após o tal processamento automático de identificação das árvores mortas, é ainda necessária uma avaliação pericial da qualidade da informação obtida para ajuste dos parâmetros. Se lembrarem daquele gráfico lá atrás, onde havia as linhas verdes e as linhas vermelhas, o parâmetro do VCI podia variar de 0 até 0,2 na separação das árvores. E por isso a presença de um técnico com conhecimentos de SIG e com conhecimentos de programação permitirá afinar o resultado que é obtido numa primeira abordagem do algoritmo, é? nesta fase de protótipo, e mexendo neste valor permitirá ajustá-lo mais ou menos à realidade. Queria também partilhar, para fechar a apresentação, os resultados, portanto, que foram do inquérito que foi passado junto do grupo focal do GeoSuber. Portanto, um grupo focal é um conjunto de produtores florestais, de técnicos, de investigadores que acompanham este projeto e a quem nós já este ano fizemos, depois de apresentarmos e discutirmos todos estes resultados e constrangimentos do GeoSuber, fizemos um pequeno questionário que eu acho que nos deixa com vontade de continuar. Portanto, sobre a questão se costumavam fazer a georreferenciação de sobreiros mortos, a maioria dos
dos elementos que estavam no grupo focal confirmaram que sim, que já o costumavam fazer. Portanto, para estes, efetivamente, já há uma informação de anos anteriores que é uma mais-valia. Se consideravam que os resultados até agora obtidos poderiam facilitar a tarefa de identificação e cartografia de árvores mortas, a maioria disse que sim, mas a coisa está 50-50. Sim, senhora, ajuda, mas há ainda um caminho a percorrer. Portanto, não nos podemos esquecer que a legislação atual continua a exigir a marcação física das árvores. De qualquer maneira, ter uma cartografia com a localização das árvores, logo a priori, também constitui um ganho de tempo para a execução da marcação. Em termos das melhorias que gostariam de ver, a Azul era a aceitação pelo ICNF destas novas tecnologias, deste processo de cartografia que fossem aceitos pelo ICNF. Evidentemente a questão dos custos, mas que essa já conseguimos efetivamente, trabalhando de forma agrupada, é possível fazê-lo de uma forma muito mais económica do que percorrer no campo os locais para identificar as árvores mortas e depois diminuir, evidentemente, o erro, portanto, melhorar a precisão do modelo para permitir ter este histórico e aumentar a dimensão das áreas que estão a ser analisadas. Dos principais constrangimentos identificados, no topo da tabela está efetivamente esta necessidade da georreferenciação inicial, a seguir o custo das imagens de satélite de alta definição, mas é uma situação que pode ser contornada através das associações de produtores florestais, e depois questões mais técnicas, como a presença de um técnico, as questões associadas à programação. Uma pergunta final sobre os custos de aquisição das imagens de satélite de alta definição, para permitir obter esta eficácia na identificação de sobreiros mortos superior a 80%, o custo só da imagem, estamos a falar de 0,15 euros por hectare, e a totalidade dos elementos do grupo focal estariam disponíveis para suportar este custo, uma vez que ele vai substituir custos operacionais que existem na propriedade, quer para a marcação dos sobreiros secos por prestação de serviços, quer pela alocação de trabalhadores e de recursos próprios para esse mesmo efeito. E era isto que vos trazia hoje. Agradeço a todos a vossa presença aí desse lado. A informação está disponível no site da UNAC e pronto, aqui ficam também os parceiros do nosso projeto. Muito obrigada, Conceição. Foi realmente elucidativo do projeto e das mais-valias que pode trazer este tipo de projeto para, portanto, os proprietários. Abrimos então um período de tempo para a colocação de questões. Já sabem que para o fazer podem realizar de forma oral, deverão colocar a mão no ar, ou então fazê-lo por escrito, onde nós depois passaremos a ler as questões. Obrigada. Vamos aguardar para ver se... já temos então aqui o Alexandre Pereira. Eu vou autorizar então o microfone e a câmara também, se quiser. Pode colocar a sua questão. Olá, boa tarde. Não sei se estão a ouvir bem. Estamos. Muito bem. Obrigado pela apresentação, muito explícita e muito, portanto, pormenorizada. Penso que será, portanto, mais uma componente muito importante para identificar, portanto, a saúde da floresta portuguesa, neste caso o montado, e também os sobreiros. É interessante perceber que foi preciso satélites para, talvez, nos mostrar este resultado que não sei se a engenheira Conceição Santos Lima confirma ou não. Ali nos gráficos que mostravam os pontinhos azuis, os pontinhos vermelhos e os pontinhos verdes, que eram árvores saudáveis verdes, o pontinho verde, o pontinho vermelho, árvores mortas, e o azul, o solo nu, eu gostaria portanto, de perceber se há uma relação entre o solo nu, ou o solo sem mato, ou sem arborização, e o solo e as árvores saudáveis, neste caso, não é? Se existe essa conclusão através deste projeto. Porque realmente todos nós aprendemos na escola primária que a floresta tem vários estratos. Tem um estrato herbáceo, um estrato arbustivo, um estrato, portanto, arbóreo, e isso seria uma coisa muito interessante, verificar que os satélites podem chegar a essa conclusão. E a segunda pergunta seria... não só das árvores mortas, que são importantes para retirar por causa das doenças, também a questão da regeneração natural, ou seja, se está a ser feita a cartografia,
que promova a regeneração natural da floresta portuguesa, ou se podem ser aplicados estes projetos também para ajudar, no caso de áreas com muitas árvores mortas, perceber a causa dessa mortalidade e promover ações de apoio para a regeneração natural, neste caso. Obrigado. Alexandre, obrigada pela sua questão. Efetivamente, aquilo que nós chamamos de solo nu não quer dizer que não tenha tido um extrato herbáceo. O que acontece é que a melhor altura para passar estes índices, para correr estes índices de NDVI, é precisamente no verão, quando o extrato herbáceo está seco. E, portanto, porque isso permite, porque senão o que nós víamos ali era tudo muito mais verde, porque se misturava o NDVI do extrato herbáceo com o NDVI das árvores, e era mais difícil de distinguir. Portanto, aqui este solo nu não quer dizer que seja um solo gradado ou sem vegetação. É um solo em que está, efetivamente, a vegetação que existe está seca e permite melhorar esta diferenciação entre o extrato arbóreo e os estratos inferiores. Relativamente à outra questão, o objetivo deste projeto não era identificar causas de mortalidade, efetivamente, mas pensamos que ele vai permitir alavancar esse tipo de projetos. Portanto, na medida em que permite identificar aonde é que está a acontecer a mortalidade e depois disso ir fazer quer os inventários necessários a perceber se existe algum agente biótico que esteja, alguma praga ou alguma doença que esteja a determinar a mortalidade, ou se tem a ver com, por exemplo, gestão que tenha sido, más práticas de gestão que tenham sido implementadas, mas, portanto, a identificação, ter cartografias que espelham a situação atual, permite efetivamente olhar para a propriedade, monitorizar essas áreas e tomar as medidas de gestão necessárias, entre as quais, evidentemente, a promoção da regeneração natural. Muito obrigado. Obrigada também, Alexandre. Temos de seguida a Cristina Ferreira, com a mão levantada, vou-lhe dar voz e permitir câmara também. Ok, boa tarde. Eu começo por dar os parabéns ao estudo, fiquei muito entusiasmada. Eu sou de Geografia e Planeamento Regional e comecei a minha carreira há 30 anos com fazer uns trabalhinhos de detecção remota, de ocupação de solo, estudos de impacto ambiental, e fico muito satisfeita como proprietária agora de Montase que estas tecnologias já tenham chegado aqui. Portanto, obrigada pelo vosso trabalho e pelo vosso esforço, e estou impressionada que em janeiro já está disponível a plataforma e desejosa de aproveitarem que estiveram ao meu alcance para utilizar na minha propriedade. Eu ia só fazer duas perguntas muito básicas, até porque eu não apanhei o princípio, portanto pode ter sido feita alguma referência a isto. Se a georreferenciação das árvores podemos fazer para ser acessível a qualquer pessoa, basta a georreferenciação do Google ou é preferível uma georreferenciação com equipamento de maior precisão, para depois fazer correr o algoritmo, e para as coberturas por drone, se tivermos drone, como foi dito e bem, qual é a altitude do drone que é recomendada ou que experimentaram? Enfim, portanto, são aspectos muito práticos. Obrigada. Cristina, obrigada. Eu, relativamente à segunda questão, digo-lhe já, portanto, eu sou engenheira florestal, à altura de voo do drone não vou ser capaz de lhe responder, mas eu vou saber com a Faculdade de Ciências, foram eles que fizeram este trabalho, e depois faço-lhe chegar a resposta, está bem? Relativamente à questão da georreferenciação, ela pode ser feita efetivamente sobre Google, sobre um ortofotomapa. Pronto, convém que seja feita com o máximo de cuidado, efetivamente, porque é aquilo que vai servir de base a que o algoritmo corra nos próximos anos. Obrigada. Nada. Muito bem. Temos então mais uma mão levantada. Será o Francisco. Vou-lhe dar permissão para o microfone e para a câmara. Já poderá, Francisco. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sra. Engenheira. É um prazer revê-la. Boa tarde. E a mais algumas caras conhecidas, pelo menos pelo nome. Para quando, a pergunta é simples, para quando uma percentagem de certeza, vamos dizer assim, uma percentagem de segurança, vamos dizer, mais assertiva, porque de facto
a sua estatística do inquérito, como dizem os franceses, é aí que mon cœur balance. Porque 80% da assertividade, com tanta tecnologia distrita a isso, a mim parece-me francamente baixo, mas eu não tenho uma dúvida que isso vai subir bastante, uma vez que tem pessoas como você metida no assunto. E empurrar. Quanto aos custos, acho que isso é uma questão de tempo. Quanto mais utilizada a ferramenta, mais barata ela vai ficar no futuro, e a inovação não para e vai empurrar isso tudo de uma forma que antigamente um telemóvel custava 500 euros. 500 contos, peço desculpa. 2.500 euros, peço desculpa outra vez. Pronto, é essa a minha pergunta. Francisco, obrigada. Efetivamente, o que nós pretendemos é continuar a trabalhar esta informação para ter em próximos projetos para conseguir melhorar este nível de segurança. Portanto, o meu objetivo seria que nos próximos 3 anos, no máximo, conseguíssemos ter informação com mais qualidade. Mas não queria deixar de referir que, comparando com a situação atual, em que a maioria dos proprietários não sabe onde é que estão as árvores, onde são as árvores mortas, e não tem uma cartografia e o custo que têm para fazer a marcação, eu acho que ter uma cartografia em 10 minutos, chave na mão, aqui está a localização das suas árvores mortas, com uma fiabilidade de 80%, já é um resultado que permite efetivamente uma melhoria e uma economia de custos muito significativa. Obrigada, portanto, ao Fernando pela questão e à Conceição pela resposta. Neste momento temos apenas a mão do Alexandre levantada, creio que já fez a questão, não será mais nenhuma questão. Já não está. Vamos aguardar mais algum tempo para que possam ser colocadas as questões de forma escrita. Temos então Diogo Ferreira, vou dar autorização então para... Só um bocadinho. Poderá então colocar a sua questão, Diogo? Antes de mais, boa tarde. Eu sou um aluno que estou a fazer uma tese de mestrado num projeto algo semelhante de identificação de árvores e gostaria de saber se, por exemplo, existe algum acesso ou artigos feitos sobre a parte mais técnica da parte de identificação do trabalho e do algoritmo de classificação, se existem então acessíveis ao público. Sim, Diogo, existe na página da UNAC, na pestana do IED, concretamente em relação ao GeoSuber, está tudo aquilo que tem sido apresentações, pósteres e também artigos científicos. É questão de consultar lá e depois, se precisar de mais alguma informação, também é só entrar em contacto. Ok, muito obrigado. Obrigada, Diogo. Temos novamente Francisco, quer colocar mais uma questão? Francisco, poderá fazê-lo? Eu ia pegar um bocadinho também na parte, vamos dizer assim, da tecnologia, porque eu tenho árvores contadas. Já tentei fazer georreferenciação com o meu telemóvel, com uma aplicaçãozinha, fazer aquilo com o telemóvel. Depois tenho sempre um problema, e aqui a questão é técnica. Com cerca de 30 e tal árvores por hectare, em cerca de 400 e tal, e isto não interessa, pode ser 100, 5, 10, não interessa. Com 30 árvores por hectare, isto é muita informação, e quando temos árvores, quando temos um montado misto, isto começa a ser uma dor de cabeça. E eu consigo, eventualmente, com uma aplicação, ir começando, e é um trabalho recorrente de todos os dias ir fazendo um bocadinho, isto não é uma coisa que se leve de empreitada, porque senão sou daí maluca, mas empanco sempre, porque depois voltamos outra vez aos ortofotomapas. E a gente vai aos nossos P3 para fazermos ali, e aquilo é tudo a preto e branco, e eu não sei distinguir sobres, desenheiras, e acabamos sempre aqui, eu já não sei se dá aquilo comigo é maluco ou eu dou com aquilo é maluco, mas desisti já por 3 vezes. Há alguma receita, mas ao nível do telemóvel, ao nível de alguma aplicação, em que nós consigamos meter aquilo, por exemplo, num Google Maps, numa coisa qualquer, e daí transferir aquilo para um sítio?
com algum rigor. Alguém sabe alguma coisa? Engenheira, desculpa. Existem algumas aplicações gratuitas, eu estou-me agora, não posso fazer, não vou fazer publicidade, mas existem algumas aplicações para telemóvel gratuitas onde se conseguem fazer o upload de ficheiros em KML, que depois também é possível lê-los no Google Earth, portanto, online. Por isso existe. É preciso, efetivamente, não vale a pena ir levantar os 400 hectares e depois ir testar, não, é preciso, efetivamente, levantar uma pequena área, testar algumas dessas aplicações, até por uma questão lá está, da precisão da informação. É levantar, é verificar sobre o Google se de facto há uma sobreposição entre o que foi levantado no terreno com o telemóvel e aquilo que se está a visualizar. E se assim for, efetivamente, é selecionar essa ferramenta e continuar a utilizar. Mas existe essa possibilidade. Temos então de seguida Nelson Marques, estava a tentar colocar a questão. Eu vou permitir o microfone. Se mesmo assim não conseguir, Nelson, acho que agora pode acionar o microfone e fazer colocar a sua questão oralmente. Se não for possível, então poderemos ver. Vou ler por escrito o que escreveu. Não tem mesmo microfone, ok. Então eu vou passar a ler a questão que colocou. O erro de detecção é sistemático, isto é, produz falsos positivos ou falsos negativos sempre, ou é aleatório? Sendo aleatório, pode-se afinar o algoritmo para produzir sempre falsos positivos, significando falsos positivos que o sobreiro está erradamente identificado como morto. Será esta a questão. Bem, Nelson, eu não sou de todo perita em algoritmos, portanto, o que eu percebo da sua questão, eu também vou colocar essa questão aos responsáveis da Faculdade de Ciências, que é o professor João Catalão, mas, como disse, o sistema identifica por defeito, ou seja, é conservador na identificação das árvores mortas. Portanto, identifica menos árvores mortas do que as que existem, efetivamente. Portanto, eu penso que não seja, não é por um falso positivo, é precisamente o contrário. Pronto. Mas eu vou colocar esta questão a quem percebe e faço-lhe chegar depois a resposta, está bem? Obrigada. Temos então mais uma questão de Armindo Silveira. Vou permitir o microfone. Poderá colocar a sua questão, Armindo? Estão-me a ouvir agora? Sim, estamos. Sim, portanto, então, boa tarde. Eu não estive a acompanhar assim muito atento, portanto, digamos assim, a sua intervenção, mas porque estava aqui a fazer o trabalho, mas de qualquer forma, portanto, a questão que eu queria colocar era, portanto, este projeto é um projeto que é financiado e que tem um início e um fim. E aquilo que eu queria colocar era se no futuro, talvez não seja a pessoa mais indicada para responder, não é? Se no futuro esta tecnologia pode ser disponibilizada, portanto, aos produtores, aos proprietários, portanto, este projeto vai nesse sentido. Ou se é um projeto piloto que depois vai ficar por aqui. Até porque eu sou de uma zona, eu sou aqui da zona da transição entre portanto, o Ribatejo e o Alentejo, portanto, aqui na zona de Abrantes, e vejo que, portanto, ao longo dos anos, cada vez existe mais mortandade de sobreiro e não sei até que ponto a fiscalização no terreno, digamos assim, das entidades responsáveis, são assim tão eficientes para poder, digamos assim, poder travar esta mortandade. Portanto, e a pergunta ia nesse sentido, se do futuro se pode disponibilizar esta informação, se será esse o objetivo, ou qual é o objetivo final do programa. Obrigado, do projeto. Obrigada, Armindo. Efetivamente, o objetivo não é ficar por aqui. Portanto, a mais-valia que estes projetos têm de incorporar associações de produtores florestais e produtores florestais é, efetivamente, obter soluções. Portanto, não ficar... Lá está, o projeto tem um princípio e um fim, porque é suposto, mas é um fim que depois tem uma continuidade para além do projeto. Conforme disse, a partir de janeiro de 2022, esta ferramenta vai estar disponível nas associações de produtores florestais que são associadas da UNAC e vai ser possível, de alguma forma, solicitar este serviço ou a produção desta cartografia com base nas imagens de Sentinel.
Os passos a seguir terão que ser, evidentemente, articulados entre os associados e as suas associações, com vista à aquisição das imagens de satélite de alta definição que permitirão obter melhores resultados. Portanto, melhorar a precisão da informação. Mas isto não acaba aqui, o protótipo não fica, pronto, fizemos isto e agora fica fechado na gaveta. Não, ele vai efetivamente para o campo como está, com estes níveis de precisão. E a equipa de projeto vai continuar a trabalhar em paralelo para melhorar os níveis de precisão. Muito obrigado. Obrigado, Bel. Obrigada também. Vamos verificar se há mais alguma questão. Para já, creio que ainda não. Vamos aguardar mais uns instantes. Temos, então, creio eu, Alexandra. Já permitiu o microfone, poderá colocar a sua questão? Boa tarde, Conceição, muitos parabéns pela apresentação. Fiquei curiosa só de saber qual é que é o feedback por parte do ICNF. Se o ICNF está disponível para trabalhar com o NAC, com as associações de produtores, porque no fundo isso iria agilizar o processo de verificação das árvores mortas em campo. Em que pé é que isso está? Portanto, o ICNF, obrigada, Xana, o ICNF é efetivamente nosso parceiro do projeto, esteve sempre disponível para colaborar e para acompanhar os processos. Efetivamente tem também os seus processos próprios de plataformas digitais que estão neste momento a acontecer, o que, pronto, é sempre difícil depois compatibilizar as duas coisas. E temos a questão da legislação, não é? A legislação que existe hoje em dia é esta, obriga a que as árvores sejam marcadas fisicamente, apesar de todos nós sabermos que, na grande maioria das vezes, ninguém vai ao campo efetivamente verificar se as árvores estão cintadas, bem cintadas, marcadas ou não, não é? Em muitos dos pedidos, não digo na totalidade, mas em muitos dos pedidos. Portanto, sim senhoras, estão disponíveis, mas no seu tempo, que às vezes não é o mesmo nosso, em que queríamos ter as coisas agilizadas de uma forma mais rápida. Muito bem. Obrigada, Conceição. Por favor, não desligue. Aguarde que a sua chamada seja atendida. Estou. Vou pedir para desligar aqui um microfone que está ligado. Por isso é que nós pedimos... Já foi. Já está desligado. Aguardamos então por mais questões, sejam elas orais ou por escrito. Creio que de momento não temos mais. Temos então uma questão, penso que surgiu agora, exato. Alexandre Pereira questiona, será esse projeto futuramente associado também à monitorização da qualidade dos solos para promover uma floresta mais saudável e com menos mortalidade? Sim, a ideia do projeto, portanto, nós não vamos resolver todos os problemas do montado com este projeto, evidentemente. A ideia é dar alguma informação de base, não é? E permitir precisamente que a informação que é gerada pela plataforma depois possa ser exportada e que as associações, os técnicos, os investigadores, seja quem for, depois possa, com base na informação que tem disponível, cruzar a informação e perceber, ou tentar de alguma forma, entender os fenómenos de mortalidade e o que é que pode fazer para os minimizar. E isso, evidentemente, que tem a ver com cruzar as árvores mortas com a cartografia de solos, mas não só, portanto, cruzar também com a presença de pragas e doenças que existam no local, com as questões associadas às alterações climáticas. Agora, a plataforma GeoSuber o que vai dar é a informação de base das árvores mortas, das árvores em perda de vitalidade e um histórico à escala da propriedade de como é que isso tem vindo a evoluir. Depois daí para a frente, a informação que pode ser trabalhada em muitos outros projetos. Temos apenas algumas
pessoas que estão a solicitar certificado e aproveitamos para dizer que deverão enviar um mail aqui para o nosso serviço, para os eventos, a solicitar o mesmo. Por aqui não será a forma mais indicada de solicitar, ok? Tirando esta questão mais administrativa. Que para já não teremos mais. Eu creio que não haverá mais questões por agora. De qualquer forma, também deixámos o contacto dos comentários da Conceição e o site onde poderão aceder, portanto, ao projeto com mais informação. E sendo assim, damos então por terminada, portanto, o nosso webinar. Agradecemos uma vez mais a presença do nosso orador e a participação de todos. O nosso próximo webinar será atempadamente enunciado, portanto, na próxima terça teremos com certeza o nosso webinar e informaremos. E, uma vez mais, obrigada a todos e até à próxima terça-feira, desejando um bom resto de semana de trabalho também. Muito obrigada, Conceição. Foi um gosto. Obrigada. O prazer foi meu. Boa tarde a todos. Boa tarde, então. Boa tarde a todos.